Quando a Disney comprou a Lucasfilm, eles não receberam apenas Indiana Jones e Star Wars. Tinha uma coisinha lá no meio chamada Willow também. Salve telanautas, como é que vocês estão? Eu sou o Heitor Teixeira e dessa vez eu tô trazendo esse assunto dessa franquia que tá retornando aí às telas dos streamings agora, que é da época de 1988, que eu assisti no cinema quando era apenas um pequeno infante. Tenho tantas memórias e vou trazer aí pra gente bater um papo. Tô fazendo uma coisa sem script, sem roteiro, bem do coração pra gente bater um papo e eu comentar com vocês, muitos dos que viram e lembram o que era, outros que nunca ouviram falar. Então a gente vai ali dar uma mergulhada no original, falar um pouco do qual é que era e um pouco do lançamento da série nova também. Esse comecinho eu vou manter sem spoiler, falando um pouquinho das minhas impressões gerais a respeito da obra, e quando chegar a hora de possivelmente descer em alguns detalhes que podem estragar alguma surpresa, eu deixo um aviso, então podem ficar tranquilos. Quanto ao filme Willow original, a gente tem que manter em mente uma coisa muito importante. A gente está falando ali do finalzinho da década de 80, de uma época onde a gente não tinha essa enxurrada de oferta, de títulos, de coisas que a gente tem hoje. Então era o tipo da coisa que quem gostava do tema, quem gostava daquela coisa de fantasia, de universos com magia e tal, não tinha lá tanta coisa assim para poder correr atrás e curtir. Então digamos que fosse o tipo da coisa que, se você gostava, você vai acabar assistindo por falta de opção, por falta de você ter outras coisas ali para você ter uma base de comparação de dizer esse é melhor que aquele e tal. Então o primeiro filme, que tem uma história ali sugerida pelo George Lucas, foi dirigido pelo Ron Howard, que não é estranho a Lucasfilm, já trabalhou com o George Lucas várias vezes. Trouxe um pouco da personalidade dele e quis fazer ali uma coisa que seria uma espécie de universo onde você vai ter contato com essa coisa da fantasia, da magia, desse universo que vai misturar seres fantásticos com reinos e coisas encantadas, meio que de uma forma ligeira, rapidinha. E pra mim fica uma mescla de emoções, porque ele coloca a coisa da seguinte forma, ao mesmo tempo que ele abre um mundo com uma velocidade até que boa para você entrar e se divertir, ele joga um monte de nomes na sua cara e é o famoso lide com isso. Não são nomes o suficiente para você se perder ao ponto daquilo se tornar uma coisa hermética, truncada o suficiente para te afastar, mas também não chega a ser o tipo da coisa que constrói um universo de uma forma extremamente rica. Os elementos estão lá, mas você não necessariamente recebe aquilo de um jeito onde você conhece todas as motivações e todas as diferenças. Então, por exemplo, a gente sabe que existem diversos reinos, mas eu não sei quais são as diferenças que eles têm uns com os outros, se esse povo é amigo daquele, o porquê que aqueles outros lá estão tretando, esse tipo de coisa ele não se dá muito ao trabalho não. Mas o filme começa com uma tela que tem um texto escrito lá dizendo pra gente a respeito de que houve uma profecia, dizendo que ia ter uma garotinha, que ia ter a capacidade de enfrentar a bruxa malvada lá, e ia trazer equilíbrio pra força, né? Já que tem um pouco a ver ali com o criador de Star Wars, alguns dos temas acabam sendo recorrentes. Mas também tem uma coisa ali, se você for parar pra ver, que bebe um pouquinho de certos conceitos e ideias bíblicas. Desde aquela criança que é colocada como sendo a criança marcada, nesse caso até literalmente, que ela tem uma marquinha no braço, mas aquela criança que é colocada como sendo uma espécie de... talvez não no caso dela uma messias, mas aquela no qual a história vai girar em torno, ela vai trazer o equilíbrio para as coisas e tal. E você tem ali uma procura, então isso lembra um pouco uma mistura ali da história de Jesus, a forma como ela é colocada para ser escondida, lembra um pouquinho talvez até uma mistura com Moisés ou alguma coisa do gênero. Então, se a gente for parar pra ver, o filme original tem várias coisas e vários elementos que seriam muito simples para tratar de uma história ali do como ela é colocada para você curtir, aonde uma criança vai ser usada para salvar aquele mundo, tem uma galera tentando fazer com que essa criança seja salva, né, para que ela não esteja presente nos planos malignos da bruxona malvada, e a bruxona malvada quer se livrar dela porque ela é a única coisa que se coloca no caminho entre ela e o sucesso. Por outro lado, as coisas acabam acontecendo de uma forma
muito mais complicada, porque o filme vai contando pequenos detalhes e historinhas que uma leva a outra e parece que não tem um plano maior por trás, é quase como se eles estivessem meio deixa a vida me levar, a vida leva eu. As coisas vão acontecendo e você vai emendando um trecho de história na outra, e aí fica aquela pergunta, mas é legal? É divertido? É óbvio que isso depende de pessoa para pessoa. Pra mim, o garotinho Heitor Teixeira, quando viu aquilo no cinema, achou aquilo fantástico, inclusive porque esse filme foi feito numa época em que eles já estavam flertando com algumas coisas de novidades ali de efeitos especiais. Então, nesse sentido, eles têm efeitos práticos, coisas bem conservadoras e tal, mas eles também têm uma tentativa de colocar coisinhas e detalhes acontecendo para dar todo um colorido que a tecnologia da época estava começando a permitir, ainda estava engatinhando em alguns aspectos, mas eles já estavam lidando ali com algumas coisas de morfar imagens, de fazer uma mescla de coisas que não ficava tanto com aquela cara de efeito do Chapolin. Mas, vendo o filme hoje com a idade que eu tô, eu vou te dizer que talvez ele não seja assim a coisa mais fluida, seja uma coisa que tenha uma história divertida sim, mas que parece que a narrativa não foi apurada, não teve um tratamento de roteiro para deixar a coisa rodar de uma forma mais macia, mais gostosinha de assistir. Então tem momentos em que parece que falta ritmo, parece que é quase como se fosse um carro pedindo marcha. Você vê que dá umas engasopadas ali, né? Isso sem falar que algumas coisas da proposta da história talvez pareçam simples demais para funcionar se você começar a fazer algumas perguntas do mas por que dessa motivação? Por que isso funciona desse jeito? Então são coisas que talvez seja melhor você deixa acontecer, não cutuca muito, porque senão você vai meio que ficar desagradado com o que você vai receber. A história então acaba girando, obviamente, em torno do personagem Willow, que é feito pelo Warwick Davis. Era um garoto de 17 anos na época, de estatura baixinha. Ele já tinha trabalhado com o George Lucas em O Retorno de Jedi, tinha feito o Ewok Wicket e agora ele acaba aparecendo aqui como o personagem principal numa produção que leva o seu nome ali e tal. Divide as telas com o Val Kilmer, que faz lá um bagunceiro charmoso, né? Ele não chega a ser necessariamente um bandido, mas é um cara lá meio bom vivant, meio enrolista, quer levar todo mundo na lábia, aquele negócio todo, mas pode-se dizer que tem o coração no lugar certo, apesar de ser o tipo de cara que coloca o seu bem-estar antes dos outros. Tem um charme ali que lembra muito, obviamente, o Han Solo, mas de qualquer forma, eles juntos fazem o coração da movimentação, da ação, do que acontece. Você tem a criança, que é a menininha da tal profecia, né? E a história se desenrola de uma forma onde você vai ver que aquela história, na verdade, como eu disse antes, ela é muito simples. Quando existe um certo confronto lá, a história meio que acaba e deixou muita gente se perguntando se eles iam fazer uma continuação e tal. O Warwick Davis chegou há muito tempo atrás fazer lá uma espécie de comédia onde ele flertava com essa ideia de se iam ou não trazer de volta o Willow à vida. Naquela época o Val Kilmer ainda não estava com os problemas de saúde de garganta que ele tem hoje. E a gente agora finalmente recebe essa série nova com ele mais uma vez sendo colocado lá à frente para levar esse mundo que hoje sim é comparado com muitas coisas que vieram aí depois do lançamento do filme original. Então a gente vai acabar comparando com O Senhor dos Anéis, a gente vai acabar comparando com Game of Thrones, de repente com Witcher, com World of Warcraft e afins. Pessoal, obrigado por vocês estarem nesse vídeo assistindo e acompanhando as coisas comigo. Eu vou pedir que vocês deixem o like de vocês, porque isso ajuda pra caramba a deixar o vídeo mais relevante e chegar em outras pessoas, fazer com que o canal tenha mais chances de brilhar. E inscrevam-se, venham fazer parte disso, se vocês puderem compartilhar eu fico muito grato e obviamente vou estar aguardando os comentários de vocês. A partir desse ponto aqui, eu não tenho planos de falar spoilers específicos, mas eu não vou segurar a língua. Então, se vocês ainda não viram o filme original, se vocês não viram nada da série nova, é o momento de vocês darem uma pausa e depois virem pra cá para terminar essa conversa. Foi lançado então, nesta quarta-feira, dia 30 de novembro de 2022, 2 episódios da série Willow, que vai contar com 8 episódios
sendo os próximos lançados nas próximas quartas-feiras, ocupando o espaço que estava sendo trazido ali pelo Andor. Nos 2 episódios que a gente assiste, a gente tem um bom salto temporal, que não acompanha exatamente a mesma passagem de tempo que aconteceu na vida real, é um pouquinho reduzido esse tempo, e a gente tem o que aconteceu com esses personagens nesse mundo, que acaba sobrevivendo aos eventos do primeiro filme. A gente sente que é um mundo que tem bastantes diferenças, agora eles com mais tempo de tela e talvez até mais recursos tecnológicos para contar aquelas coisas, eles podem fazer com que muitos dos cenários, muitas das paisagens se tornem mais épicas, mais interessantes. E aquilo que eu tinha sentido em relação ao primeiro filme, que eles tinham colocado lá uma série de temas e coisas e detalhes, nomes de espécies, nomes de armas e nomes de magias e personagens, talvez fossem muita coisa para você querer colocar ali de forma rápida num primeiro filme, para você criar um universo, mas ao mesmo tempo, agora que a gente está falando de um universo expandido, de uma coisa muito maior, eu não sei se essas coisas seriam o suficiente para fazer a gente se sentir aclimatado em um mundo completo. Eu acredito que sim, mas vai ser uma coisa que a gente vai ter que ver ali meio que caso a caso o que vai acontecendo conforme eles vão aumentando e ampliando essa narrativa. Muitos de vocês sabem que o Val Kilmer passou por problemas de saúde e hoje em dia ele não vai conseguir atuar como ele atuava antes. Ele até teve lá uma participação no Top Gun Maverick, mas é outra proposta, é como se estivessem trazendo realmente para poder honrar e homenagear o ator. Ele não vai fazer os personagens que ele fazia antes da mesma forma. Então fica aquela pergunta, o que acaba acontecendo com o personagem dele dentro desse universo do Willow? Ele é citado, ele está presente apesar de ele não estar na tela. Então a gente sabe que as coisas que o personagem fez de fato tem ali uma influência, tem uma coisa presente o tempo inteiro, até porque a gente acaba acompanhando a história através, não unicamente, mas talvez principalmente pela visão dos filhos dele, ou melhor, talvez eu possa dizer da filha, porque o filho acaba se tornando o MacGuffin da história a partir do momento em que ele é sequestrado e o resto da galera tem que se juntar para ir atrás dele. A menina, a criancinha que estava lá no primeiro filme, a gente sabe que ela está presente também, mas durante um bom tempo, entre os 2 episódios, a gente não sabe exatamente quem ela é. Obviamente depois a gente acaba vendo uma revelação ali, quando eles colocam o Willow de volta na tela, e fica essa coisa de eles correrem atrás da pessoa necessária para poder salvar o mundo, salvar aquele universo. Uma coisa que eu senti, tanto no filme original quanto na série nova, que ficou meio esquisito é que eles partem para um caminho aonde, talvez até para você poder fazer com que as pessoas se divirtam, sem você gastar tanto tempo de narrativa como Tolkien fazia nos seus livros, onde você passa um tempão explicando certas coisas, eles jogam a pessoa direto na situação e você vai entendendo o que está acontecendo meio que em tempo real ali, através dos diálogos, através das conversas, vendo o que cada um está dizendo para o outro, por que aquele ali é mais divertido, por que aquele ali é mais marrento. Mas de qualquer forma ficam algumas dúvidas desde o primeiro filme que eu não acho que tenham sido super bem narradas de uma forma a deixar a coisa clara. Como por exemplo, a gente tinha lá a bruxa malvada, em que ela tinha uma noção de que um dia a filha dela ia trair ela e ia se voltar pro outro lado e tal. No caso ela acaba se tornando uma mocinha. E quando ela conhece o personagem do Val Kilmer, ele dá uma flertada com ela no momento em que ele tá lá sob o efeito de uma determinada poção, diz que ele tá apaixonado por ela, ela cai naquilo e parece que a partir dali é isso. Os dois têm um amor e esse amor, que nasce de forma artificial, é o suficiente para ela se tornar, vamos chamar, do bem. Então a partir daquele momento, quando eles vencem lá a rainha malvada, ela passa a tomar conta daquela situação e dali pra frente ela é a pessoa que é confiável, ela é a pessoa que leva as coisas da forma onde todo mundo vai ficar feliz e continuar daquele jeito, sem um bom motivo, sem uma boa explicação. A criança também é a escolhida porque a profecia assim o disse, e ela é dita como um dia vai se tornar a imperatriz ou vai se tornar lá a regente e tal, mas filha de quem? Por quê? Como? Quando? O que vem da onde? Nada disso nós sabemos, não é importante para a história que está sendo contada naquele momento, então a gente talvez veja isso rolando aí nos próximos episódios da série, que a princípio a gente sabe que ela é uma personagem importante. Por quê? Como? De que jeito? Em qual contexto? A princípio
não é importante, não foi dito. Outra coisa que é interessante dizer a respeito dessas duas produções é que elas têm um pezinho preso ali em cima do ritual de passagem, aquela coisa que em inglês eles chamam de coming of age. No primeiro a gente vê que isso tem muito a ver com o personagem do Willow, que é ali um dos pequeninos que tem a intenção de se tornar um feiticeiro. Tem um feiticeiro na vila dele, na aldeia da onde ele vem, que de tempos em tempos escolhe um aprendiz. Ele quer porque quer se tornar o aprendiz daquele cara, mas meio que eles têm o jeito deles de fazer essa seleção. Ele não passa no primeiro teste, na primeira forma de escolha ali, mas depois ele acaba por todos os eventos e todas as aventuras que ele percorre ao longo do filme, mostrando que ele é digno. Agora nessa versão ele é o único e o último feiticeiro que a gente tem ali. A história de passagem talvez seria da garotinha, da própria escolhida, apesar de ela não ser a única que está passando por esse ritual de passagem, já que nós temos outros tantos jovens. Inclusive, uma coisa que vale a pena lembrar para vocês é que com certeza, pela forma como a coisa está sendo construída, inclusive pelo fato de nós termos casal homossexual dentro da história, muita gente vai acabar apontando como sendo mais uma investida de lacração da Disney e tal, mas se a gente for parar pra ver, já tinha um pouco desse aspecto de colocar certas coisas para um lado menos óbvio do que era visto na época em que o filme original saiu, em 88, porque todas as personagens grandonas, principais e importantes eram femininas. A bruxa malvada, a bruxa do bem, a rainha das fadas, a menina escolhida, todas são personagens femininas que pode-se dizer personagens que tinham uma certa força. Então agora a gente está vendo uma certa continuidade disso, com personagens que têm línguas afiadas. Essa produção, esse universo, franquia, ela tem um jeito em que o humor não é tão escancarado, ele está mais nos detalhes. Às vezes é mais numa forçaçãozinha ali de uma frase que um diz pro outro, numa coisinha política, numa ironia. Então eu não sei honestamente se quem vê esses 2 primeiros episódios vai achar a coisa mais engraçada do mundo. Também não acho que fosse a intenção dos caras. Eles queriam fazer uma produção leve, gostosa de assistir, mas como eu disse, desde a época do filme original, eles têm alguns problemas de ritmo. Então eu achei que aqui eles passam algum tempo mostrando coisas a respeito de alguns personagens que tem lá vidas que não são as coisas mais festivas e divertidas do mundo, mas a gente passa um tempinho ali vendo um pouco da miséria daquela pessoa, dos motivos de choro e falta de alegria na vida daquela pessoa, ao ponto de às vezes isso dar uma derrubada no ritmo, que quem achou Andor uma série lenta, eu não sei se vai achar muito diferente aqui, apesar da gente estar falando de um outro tipo de universo, com outro tipo de narrativa, mas eu acho que nesse aspecto tem um pouco disso também, apesar de não ser de longe tão lento quanto Andor foi. Normalmente eu gosto muito de ver ali aquela coisa emprestada do RPG, já que tudo quanto é produção de fantasia parece que bebe meio que das mesmas fontes, das mesmas coisas. Tem algumas coisinhas que são similares, apesar de não serem cópias descaradas umas das outras, mas aquela formação de grupo, onde você tem o ladino, o paladino, onde você tem o padre, o healer, você tem todo aquele grupo que se junta pelos motivos mais diversos para conseguir desde catar tesouros em dungeons até destronar reis perversos, malignos e tudo mais. Aqui o que a gente está tendo também é uma espécie de forçação para colocar um grupo junto, aonde eu ainda acho que esses personagens precisam de mais tempo para a gente conseguir saber exatamente o que cada um tem para oferecer. Ainda parece que todo mundo tem certas similaridades no sentido de todo mundo é meio perdido, todo mundo é meio egoísta, alguns são mais corajosos, outros mais covardes, alguns têm um pouco mais da sensação de ajudar os outros mesmo sabendo que provavelmente vão estar em perigo, mas a gente não conhece perfeitamente as motivações de cada um. Eu achei esses 2 episódios que foram lançados até agora interessantes, mas não achei fantásticos. Então vamos ver, pode ser uma opção bacana aí pra gente conseguir ter um pouco a mais desse universo de fantasia, com bruxas, demônios, dragões e afins. Pode ser uma opção pra gente ter algo a mais pra gostar daqui a algum tempo. E vocês, galera, vocês curtem esse tipo de história? Vocês viram o filme original? Vocês gostam? Vocês não gostam? Acham que o filme original não passa na regra dos 15 anos? Já assistiram os episódios que foram lançados juntos agora no dia 30? Não viram? Tem interesse? Não tem? Me conta, a gente continua esse papo
no campo dos comentários. Então eu aguardo saber sobre vocês. Muito bom ter vocês por aqui. Um forte abraço, galera, e até mais.